cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar-se. Me chamo Vitor, como o Nandinho falou, mais conhecido como Vitão. Sou casado com a Dauana, não pôde estar aqui, mas daqui a pouquinho ela está chegando aí, se Deus quiser. Participo do grupo de oração Nossa Senhora do Monte Serrate, aqui no centro da nossa cidade, há 22 anos, graças a Deus. 22 anos estou lá. E sou membro da comunidade católica Kenos, né? Tenho 11 anos como missionários lá na comunidade católica Kenos. E é uma alegria, irmãos, poder estar aqui falando da palavra de Deus. Aquele que trouxe a palavra, convido você a pegar no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 27 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 27 e diante. Primeiro evangelho aí da Bíblia. Vai dizer a palavra assim: partindo Jesus dali, 2 cegos seguiram, gritando: Filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximou-se dele e disse-lhes: credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. No mesmo instante os seus olhos se abriram e recomendou-lhes Jesus em tom severo: vede que ninguém o saiba, mas apenas havia ali saindo e espalharam sua fama por toda a região. Palavra da salvação. Amados irmãos, aqui nós vemos um relato dos 2 cegos. Aqui nessa palavra nós vemos um relato de fé, um relato de perseverança, e depois vai dar início toda a vida missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois desses milagres, depois que espalha, Jesus sai ali por Nazaré, Jesus passa e vai acolhendo e chamando as pessoas, né, ali os discípulos. Nós sabemos que Jesus vai escolhendo depois que acontece. Mas interessante que ali estavam 2 cegos que eles ouviram falar que Jesus passaria por ali, e eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eles começam a gritar, né, para que Jesus o curasse. Jesus estava andando, se você ler alguns textos, se você ler algumas outras tradições, se você for estudar a palavra, você vai ver que não era um pedacinho ali curto, eles continuaram andando. Imagine, talvez você já passou por uma situação, você gritar o nome de alguém e ela não escutar, e você ir atrás gritando até ela te escutar. Aqueles homens estavam cegos e começaram a gritar, porque primeiro eles reconheceram quem ia passar, não era uma pessoa qualquer. Eles reconheceram quem ia passar ali, era Jesus, o Messias. Eles acreditavam nisso porque eles escutaram falar. E eles começaram a gritar. E aqui, irmãos, olha que interessante. Alguns estudos falam da cegueira espiritual desses homens, que eles queriam ver o homem que ia passar como um novo Messias, como Jesus, né, ali, filho de Davi. Mas também alguns livros falam da cegueira física mesmo, que eles não enxergavam, vamos dizer assim. E eles começaram desesperadamente a gritar, eles não desistiram. Porque eles queriam sim ser curados fisicamente, mas eles queriam ser curados na alma, eles queriam sentir que realmente era Deus. Por isso que Jesus fala da fé, porque naquela região era comum que as pessoas iam atrás dos curandeiros. Era comum que as pessoas iam atrás daquelas pessoas que vendiam as curas, que vendiam os milagres. Então, quando ele começou a gritar, Jesus percebeu que eles eram diferentes, que ele estava ali porque eles acreditavam que Jesus era realmente o Messias. Eles não queriam só a cura física, mas sim a cura da alma.
E aí quando Jesus pergunta para ele na palavra, Jesus fala para ele: por quê? Credes que eu posso te curar? E eles falam sim. Eles falam assim, então Jesus fala: tu está curado, vai e não diga nada para ninguém. Ele sai gritando, né? Sai correndo, avisando: ele me curou, estou curado ali. E aí espalha a fama de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, quantas vezes eu e você gritamos para Jesus escutar as nossas dores, para curar as nossas feridas, e às vezes parece que Ele não está escutando. Parece que Ele está atendendo os milagres de todo mundo, menos os nossos. Mas você não pode parar de gritar. A palavra nos ensina hoje a perseverança, porque Jesus, Ele, pela perseverança dos dois, Ele para. Ele vai dizer a palavra que eles entram na casa. Imagine você sair andando daqui, vai até, vamos pegar um exemplo, nós que vamos pela Aparecida, né? Quem vai a pé aí, igual eu, mais um grupo, nós vamos a pé para Aparecida. Aí nós saímos daqui, vamos até a casa da mãe falando: Jesus, me cura, Jesus, toca a minha vida. E parece que as pessoas que vão do nosso lado, o milagre vai acontecendo e você está andando, você está cansado, vai fazendo bolha no pé, vai estourando e seu milagre não cansa, não chega. Mas aí Jesus para lá na casa. Aí você para. Aí você tem que continuar gritando: Jesus, filho de Davi. E aí Jesus te escuta. Jesus olha para o seu milagre. Jesus te traz aqui nessa noite porque Ele tem um milagre na sua vida. Amém. Jesus traz você aqui porque Ele quer conceder a graça na sua história. Ele quer transformar a sua vida. Talvez você está andando, está gritando, talvez você está gritando baixinho, você precisa gritar mais alto. Talvez você tenha que andar mais um pouquinho, talvez você tenha que sair daqui e ir para Aparecida a pé. Talvez você tenha que sair daqui e insistir lá na casa do vizinho. Jesus falou na casa do vizinho, você está vendo falar da palavra de Deus, bate lá. Ô Jesus, filho de Davi, estou aqui. Olha, você vai dar a graça aí na casa do Nandinho, mas eu estou aqui, tá? Glória a Deus. Olha para mim aqui, Jesus. Ô Jesus, você vai dar a graça lá na casa do Ada? Eu sei, mas eu estou passando aqui na rua, aqui, ó. Filho de Davi. Irmãos, não desista do seu milagre. O problema de hoje é que nós desistimos muito fácil. O problema de hoje é que nós queremos tudo muito rápido. Nós somos tudo uma geração TikTok, que é tudo rápido, não é? Nós somos uma geração hoje que nós não conseguimos escutar 2 minutos de música, que a música se torna chata. Antigamente a música demorava, você pega umas ópera, né, que o pessoal gosta, 3, 4 horas, não é? E por que você vai no concerto que fala? Porque você vai lá escutar, ver a orquestra lá, ver aquele povo e aquelas músicas, e aquele som, sobe, desce, demora 3, 4 horas, e quando você olha para as pessoas estão chorando. Porque toca a alma. Porque é belo. Porque foi feito com carinho, a pessoa sofreu. Imagine você, eu fui aprender a tocar violão. Na hora que eu fiz ali as primeiras notas que doeu minha mão, nunca mais eu peguei no violão. O som do violão é lindo, mas para você aprender a tocar dói. Não é verdade? Aí a pessoa não toca violão porque dói, vai pro teclado, não vai doer. Vai sim, dói as costas, a postura, o som lá, os dedos, tudo tem um sacrifício. Eu não aprendi a tocar violão por quê? Porque só doeu? Não, porque eu parei. Eu não continuei insistindo. Se eu tivesse insistido, eu tinha aprendendo pelo menos uma nota, eu sabia fazer. Você entende que o milagre de Deus é a mesma coisa, irmãos? Café é a mesma coisa. Muitas vezes Deus já prometeu para você, Deus já falou que você vai conquistar o seu milagre, Deus já deu a graça, mas muitas vezes nós paramos pelo caminho. Nós deixamos de gritar: Jesus, filho de Davi, olha para mim. Porque naquele exato momento o milagre não chegou. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que nós não estávamos preparados para aquele momento. Aqui é a maioria jovem, eu gosto de falar muito isso. Eu sempre preguei muito para jovem, graças a Deus. E quando eu olho o jovenzinho solteiro, e eles falam assim: Vitão, reza para mim arrumar alguém.
Eu olho assim e falo assim, Jesus, eu não vou rezar não. Tá gritando, eu não vou rezar não, porque ele vai arrumar, vai sair da igreja. Foi melhor ele solteiro lá, que ele acompanhado longe, na minha cabeça. Mas quando Jesus mostra ali o milagre que chega e a pessoa serve junto, os dois casam, faz a vida e é um processo normal. Mas o jovem está ali, a característica do jovem, eu quero namorar. Tem tempo para tudo, começa a namorar, some. Jesus conhece o nosso coração. A gente pode enganar um coordenador, pode enganar um amigo do lado, mas Jesus conhece a nossa essência. Ele sabe que nós vamos se afastar. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E ele vai te dar a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Você vai casar, calma. Você que é solteiro, não se preocupa não, você vai casar. Se a sua vocação for casar, calma, vai chegar. Não precisa se desesperar, vai chegar. Talvez chegue daqui a pouco. Talvez chegue amanhã, talvez chegue na convocação. Talvez chegue... Opa, tem um povo aí, glória. Talvez chegando que vem... Talvez chegando que vem, não sei, mas se prepara, grita filho de Davi, fica tranquilo, se prepara o seu coração, peça um milagre, peça alguém que te leve para o céu, para os altares. Irmão, mas nós estamos vivendo nós queremos tudo muito imediato. E aí a pessoa fala assim, se você não for preparar, não esperar, os casados aí vão saber disso. Quando você casa, um é mais rápido e o outro é mais lerdo. Lá em casa eu sou mais lerdo. Então às vezes é para lavar a louça, eu vou lavar, eu tenho 24 horas para lavar a louça. Não é? Eu tenho 24 horas, o dia tem 24 horas. Mas para a esposa tem que ser na hora. Por isso que eu admiro o Ada, que comprou uma lava-louça. Então você entende. Resolve, entendeu? Quando tem a vida muito corrida, né? Todas as brigas acabaram. Aí, ó, viu? Aí, ó, 3 filhos, precisa de uma lava-louça, entendeu? Lá em casa, se eu comprar, a dona não vai falar que é desperdício, porque é só eu e ela, entendeu? Não, um pode lavar outro. Mas você entende que cada um tem o seu tempo. E se você não estiver preparado e não entender o outro, nós começamos a brigar por poucas coisas. E Jesus quer realizar um milagre dentro da casa e você está preso nas coisinhas que vai te afastar da graça de Deus. Então nós precisamos estar preparados para o milagre, irmãos. Isso eu estou usando esses exemplos porque eu vejo hoje uma juventude, eu vejo hoje os casais, eu vejo hoje os jovens, as pessoas desesperadas, irmãos. Calma, aguente seu coração, reza, grita como esses jovens aqui, como esses homens da Bíblia. Jesus, filho de Davi, a gente não sabe, a palavra não sabe, fala que eles andaram, mas não fala quantos quilômetros é. Maria, quando foi visitar a sua prima Santa Isabel, que estava grávida no 6º mês de gestação, sabe quantos quilômetros ela andou, irmão? 160 quilômetros. 160 andando para visitar a sua prima. 160 quilômetros é um pouquinho longe, você já imaginou? Entendeu? Quanto? Mas lá, foi lá. Chegou, porque a bênção estava lá, porque sabia que Maria, né, ali o Filho de Deus. Olha que bênção, irmãos. Agora nós não. O padre fala para nós, vai ali no Ângelo. Onde que é o Ângelo? Lá no Murra, se não viu o Uber, se não tiver uma carona, se não tiver um carro, não vou não. Às vezes você mora a 500 metros da igreja e não vai, não é assim? Então, irmãos, nós precisamos perseverar. Aqui, grande testemunho aqui, a perseverança, a fé. Nós precisamos acreditar, irmãos, que Deus tem o melhor para mim e para você. E toda a história, você precisa ter paciência. Se você pegar os apóstolos esperaram. Se você pegou a história da igreja, a igreja, né, se você vê ali, a igreja sempre nos ensina a esperar e confiar. Nós somos a igreja do quê? Da cruz, que passa pelo Calvário, mas que chega na vitória. Eu falava
Ontem eu encontrei um amigo meu, Dr. Aguinaldo, a gente conhece, o pai da Mari, e ele falava uma coisa para mim muito interessante, né? Eu fui na casa dele rapidinho e ele falava assim: Vitão, alguns anos atrás eram os meus filhos, alguns jovens aqui, tudo jovenzinho, fazendo louvor aqui em casa. Né? Eu falei, legal. Falei assim para ele, né? Falei, eu lembro, 2000 e pouquinho, vamos falar que nós é velho, né? Aí eu falei, lembro. E ele falou, e hoje são os meus filhos promovendo encontro para jovens aqui em casa. E uma juventude lá na casa deles, eles até tarde da noite. Uma outra geração. E eu falei, só Aguinaldo, daqui a pouco vai ser uma outra geração, mas o senhor só vai ver se o senhor perseverar. Se o senhor permanecer, o senhor vai ver. O senhor só está contemplando isso porque o senhor perseverou. E assim é com você, assim é comigo. Para que os milagres aconteçam na sua vida, irmão, você precisa ser constante. Para que o milagre que você tem buscado, irmão, você precisa ser constante. Ah, meu coordenador é chato, suporta. Ah, eu não gosto daquele, não gosto daquele. Suporta, não. Se você ficar mudando de coração, se você ficar mudando de paróquia, se você ficar mudando de comunidade, deixa eu falar algo para você, irmãos. Lá vai ter os mesmos problemas. Lá vai ter as mesmas dificuldades. Lá vai ter, porque são pessoas. Talvez você fale que o problema é o Vitão. Talvez você fale assim, eu não participo lá na Monte Serra porque o Vitão é o cara mais chato. Ah, talvez eu não participe em tal lugar porque o Ada é chato. Ah, porque fulano é chato. Talvez, irmãos, deixa eu contar algo para você. Talvez você é o chato. E aí nós não queremos mudar. Às vezes eu falava para a pessoa assim, nossa, como o Nandinho é chato. Aí a pessoa fala, não, mas você é assim, então. Se ele é chato, você é 3 vezes pior do que ele. E eu falava, meu Deus, eu preciso mudar. Porque é muito mais fácil nós identificar o defeito no outro do que identificar em nós. E para que o milagre muitas vezes aconteça, irmão, Deus quer nos reconstruir. Deus quer transformar a nossa vida. E às vezes a transformação dói. Talvez você estava andando aqui num namoro desregrado e você terminou um namoro e você não entende. Mas você precisa passar pela dor. Deus está te quebrando, reconstruindo para que você tenha um namoro que te leve para o céu. Talvez você está passando por uma dor, por um vazio, e Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós sejamos reconstruídos a partir daquela dor, daquela experiência, para que nós tornemos pessoas novas. Porque tudo que acontece na nossa vida, irmão, é para a nossa salvação. Tudo que acontece na minha e na tua vida, grave isso, é para a tua salvação. Deus te trouxe aqui no Ângelos nessa noite porque Ele quer que você seja salvo através dessa via. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você escute a palavra para falar que Deus tem um milagre na sua vida, para que você seja salvo, senão não teria sentido. Não teria sentido nós irmos pregar aqui, não teria sentido nós cantarmos, não teria sentido nós sermos missionários, não teria sentido nós prepararmos evento, se não fosse para levar uma experiência para que eu e você fosse salvo através disso. Lá no seu trabalho está sem sentido, porque talvez você só está pensando no trabalho, no dinheiro, mas quando você pensar que lá é o lugar para a transformação de vidas, de alma, começa a ter sentido. Talvez lá na sua escola, na sua faculdade está ruim, porque até agora você se coloca, e muitas vezes nós se colocamos como igual aquelas pessoas, mas se nós se colocarmos como servo, filho e amado de Deus, homens e mulheres que amam Jesus Cristo, começamos a ver sentido. E nós começamos a ser luz, nós começamos a ser sal da terra, nós começamos a iluminar e levar o milagre para as pessoas, não porque você é melhor, porque você serve a Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que faz. Glória a Deus, glória a Deus. E ele começa a fazer, e através de você se torna um luzeiro. E aí você começa a iluminar e irradiar. E aí começa a se tornar mais fácil. Porque você começa a ser igual a esses homens. Começa a gritar, Senhor, filho de Davi, cura o meu patrão. Senhor, filho de Davi, toca essa empresa.
Muda a cabeça do Vitão. Transforma ele. Jesus, filho de Davi, toca o abençoado do meu professor. E você vai pedindo um milagre, irmão. Você vai gritando. E no tempo certo, na hora certa, as coisas acontecem. Amém. Glória a Deus. Então não desista, irmãos. Falava com o PH ontem. Falava para a irmã lá. E eu estou citando aqui porque isso aconteceu. Foi nesse bairro, ele era desse bairro. Um certo dia, nós fazemos missão aqui no bairro. E o PH com uma falco, magrelo, passou ali com uma falco na igreja. A irmã falou para ele assim: foi porque você não chama esse jovem para vir para a igreja? Ele falou: esse daí é desviado. Eu falei: é esse aí que eu quero. Falei: vai lá e chama ele. Aí nós fomos lá, fizemos um convite para ele, ele nem ligou. Aí, uma semana depois, eu fui pregar no Crisma, lá na Montserrat. E era o Crisma dele. Eu falei: agora ele não escapa. Fui atrás dele, conversei com ele. Falei: vai ter um retiro lá no Pedro. Eu quero que você participe. E nós levamos ele lá. Deu trabalho, irmão. Quando nós chegou lá, a diretora falou assim: se ele está aqui, eu libero a escola para você. Porque ele era um dos mais bagunceiros lá da escola. Nossa Senhora. E as pessoas falam: ele vai dar trabalho, ele vai acabar com o grupo de jovens, ele vai destruir, ele vai tirar os jovens da igreja, ele vai tirar. Eu falei: não, Deus tem um milagre na vida desse jovem. Glória a Deus. Hoje, pai de família, coordenador de grupo de oração, servo de Deus, cara que prega muito bem, muito ministro da palavra. Lá no grupo de oração dele faz um trabalho de evangelização extraordinário, né? Ministro da comunhão, porque Deus tinha um plano, só basta nós anunciar. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano na sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus tem um milagre para você. Eu tomo posse. Talvez você não ache que você tem capacidade, mas Deus confia em você. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você ache que você não tem condições de pregar a palavra, talvez você ache que você não tem condições de cantar, não sei qual é o chamado, não sei qual é o seu dom, mas se você se colocar à disposição nessa noite e você aceitar as bênçãos que Deus tem para você, irmão, tenho certeza que sua vida não será mais a mesma. E se você perseverar, você vai ver onde Deus vai te levar. Aleluia. Você vai ver onde Deus pode te transformar. Deus vai transformar e é onde Ele vai te levar para transformar pessoas. Talvez você vai mudar de Cotia. Talvez você vai para outro estado. Talvez você vai para outro país. Talvez você, não sei qual é a missão. Talvez você morra aqui no morro. Talvez você fique aqui no Anjo, nessa casa. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Você tem que fazer a vontade de Deus. E se você fazer a vontade de Deus, aonde você estiver, você estará sendo feliz e realizado. Porque fazer a vontade de Deus, irmãos, é o nosso chamado. Deus quer, irmãos, que nós, quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, o Rogério fala muito isso lá na Kenos, nosso fundador. Os caras falam assim, as pessoas falam assim: mas qual é o papel da Kenos? Fazer a vontade de Deus. Qual é o papel da Kenos? Ser cristão onde você estiver. Ser cristão lá na sua empresa. Será que lá na sua empresa, onde você trabalha, o seu chefe olha para você e fala: ali é um cristão? Eu confio nas atitudes dele? Eu confio no comportamento dele? Quando você entrega um atestado, realmente ele acredita que você entregou um atestado porque você está doente, não porque você só quer descansar em casa. Você começa a entender, irmãos, para que o milagre acontece, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Você precisa mudar o seu comportamento. Eu preciso mudar o meu comportamento. Quando eu cheguei, eu andava de um jeito. Eu cheguei todo torto, todo estranho. E Deus foi me transformando. Deus foi me modelando. Se vocês acham que o grupo de jovem agora é rígido, irmão, quando eu comecei, lá os irmãos não eram rígidos, os irmãos eram ultra, mega rígidos. Para nós fazer um jejum, um retiro lá, nós ficava 6 meses fazendo jejum de Daniel,
Inventava tudo quanto é jejum que tivesse na face da terra. Aqui não aguentava mais fazer jejum para um retiro. Hoje eu não como chocolate. Eu como chocolate, mas eu não gosto tanto de chocolate, tanto de jejum que eu fiz de chocolate na minha vida. Deixei de gostar. Porque lá, irmãos, assim, nós tínhamos que mortificar mesmo, mortificar. Mas deu fruto. Se hoje eu vejo aí, poucas pessoas se perderam. Porque tinha amor por Jesus. Queria gritar. Nós gritávamos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tira as travas dos meus olhos. Talvez você chegou aqui, irmãos, enxergando. Graças a Deus, né? Talvez você chegou aqui, talvez uns está com visão meia turva, que usa um óculos, usa umas lentes, né? Tem alguns, entendeu? Talvez você chegou aqui, mas deixa eu falar algo para você. Jesus quer curar a sua cegueira nessa noite. Talvez a sua cegueira não seja física, talvez seja uma cegueira espiritual. Talvez você está preso e está cego num pecado. Talvez você está preso, está cego para um pecado da sexualidade desregrada. Talvez você está cego para a mentira. Talvez você não consiga enxergar a verdade que é única, que é Jesus Cristo, que é a pessoa. Talvez você está enxergando tudo. Talvez você está enxergando o bairro, a casa, tudo que está ao seu redor, mas você não consegue enxergar o Cristo. E nesta noite eu quero convidar você a pedir para Jesus, antes que Ele te cure da sua cegueira física, você precisa, né? Que Jesus cure a sua cegueira espiritual, para que você enxergue Ele, para que você seja santo e santa. O seu chamado é ser santo e santa. O seu chamado é iluminar. O seu chamado é ser luz. Os irmãos me perguntou hoje à tarde se eu não tinha medo da missão que o Senhor está me confiando. Eu falei: medo eu tenho, mas eu não posso parar diante, porque eu quero enxergar o Cristo. Enquanto eu estiver enxergando o Cristo, eu serei luz no meio das trevas. A partir do momento que o meu olhar desviar do Cristo, eu começo a enxergar as trevas. Então, se você tem medo de alguma coisa, de assumir alguma missão, volte o seu olhar para Jesus, que Ele vai capacitar você nessa missão. Amém? Por isso, fique de pé. E diante dessa palavra que eles gritaram: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Que eles reconheceram que era o Senhor que ia passar. Eu quero convidar você a pedir.